Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de matemática será sobre porcentagem. Porcentagem não deve ser um assunto estranho para vocês. Por quê? Porque vocês já tiveram aula sobre noções de porcentagem, lembram? Onde vocês aprenderam que toda porcentagem pode ser escrita na forma de fração com denominador 100. Lembram? Então, agora nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula relembrando as representações gráficas, gente. Tenho certeza que agora vocês vão lembrar do que eu estou falando. Então, observem que temos uma figura. Pergunto a vocês, essa figura está dividida em alguma parte? Não, né, gente? Então, quando nós temos uma figura completa, nós podemos afirmar que nós temos um inteiro. E se estamos falando de um inteiro, nós estamos nos referindo a 100%, certo? Então, não esqueça, o inteiro está relacionado a 100%. Vamos para a nossa segunda figura. Nós tínhamos uma figura inteira, 100%. Essa figura ela vai ser dividida em duas partes. Vamos imaginar aqui que nós utilizaremos uma parte dela. Quando utilizamos uma parte dessa nossa figura, nós podemos representar em forma de fração com 1/2, certo? E em relação à porcentagem? Em relação à porcentagem, nós podemos afirmar que nós temos 50% de um lado e 50% do outro. Por quê? Porque foi dividida, certo? Então, todas as vezes que você tiver uma fração 1/2, você deve associar a 50%. Ou seja, todas as vezes que você tiver que calcular 50% de um determinado valor, você já pode ir direto para a divisão por 2. Certo? Vamos para a nossa terceira figura. Novamente, nós temos uma figura inteira que foi dividida em duas partes e logo em seguida foi dividida em 4 partes. Vamos imaginar agora que nós vamos utilizar somente uma parte dessa figura. Somente uma parte dessa figura. Se estamos utilizando somente uma parte, nós vamos ter uma fração 1/4, certo? E no momento que eu fiz essa divisão, nós podemos perceber que cada pedacinho desse vai estar relacionado a 25% da minha figura. Por quê? Porque lembra que você tinha aqui, ó, 50%. No momento que você dividiu ao meio, ficou 25 para um lado, 25 para o outro. Então, cada partezinha dessa minha terceira figura está relacionada a 25%, ok? Então, 1/4 é igual a 25%. Ou seja, todas as vezes que você precisar calcular 25% de uma determinada quantia, de um determinado valor, você pode dividir por 4. É a forma mais rápida de você encontrar a tua resposta. Ok? Espero que vocês tenham entendido e nós vamos dar continuidade através dos exemplos. Eu vou estar mostrando para vocês alguns exemplos, como resolver. Uma compra de R$400 tem um desconto de 8%. Qual será o valor desse desconto? Então, nós precisamos saber quanto que é 8% de 400. Nesse caso, é R$400, né, gente? Então, vocês, lembra quando eu falei lá no início agora da nossa aula que a porcentagem ela pode ser representada na forma de fração com denominador 100? Então, vamos lá. Vamos representar esses 8% em forma de fração para dar início à nossa resposta. Então, nós vamos pegar 8%, ó. Olha como ficou a representação de 8% em forma de fração, vezes 400. Lembram da nossa representação? Então, gente, como nós temos uma multiplicação de fração,
Como assim, Pro, multiplicação de fração, se eu só estou vendo fração lá na minha primeira? A segunda não é fração? É fração, sim. Quando você não tem denominador, você deve entender que ali é 1. Esse 1, ele pode não aparecer, mas se ele não aparecer, você deve entender que esse denominador é 1. Por isso que eu deixei ele ali destacado de azul, para que você possa entender que ele não aparecia, mas você deve entender que ali é 1. Então, se eu tenho uma multiplicação de fração, o que nós temos que fazer? Nós vamos multiplicar tudo que está em cima, depois tudo que está embaixo. 8 vezes 400 dá 3.200. 100 vezes 1, 100. Agora, nós temos o quê? Lembra que nós falamos lá no início também das nossas aulas de fração, que uma fração ela representa uma divisão? Então, nós temos 3.200 dividido por 100, que vai ser igual a 32. Mas você também poderia utilizar a técnica de quê? Da simplificação. Nós temos números com zero no final. O que nós podemos fazer? Nós podemos cancelar, nós podemos cortar esse zero. Para cada zero do teu denominador, tu corta 1 do numerador. Ó. Quem que sobrou? 32. Viram como também é bem simples? Uma outra forma de se calcular essa porcentagem, gente, é a seguinte. Você vai pegar 8, ó, mesma coisa, eu representei ali, só que eu peguei 8%, representei em forma de fração de 400. Lembra quando você pegava esse número e dividia pelo que estava aqui, ó? Descia dividindo e subia multiplicando? Você também pode utilizar essa técnica. Vai chegar na mesma resposta. 400 dividido por 100. Ó, 400 dividido por 100, que vai ser igual a 4. Esse 4 de resposta, você vai multiplicar com quem está em cima. Quem é que está em cima? O 8. Então, ó, 4 vezes 8, 32. Viram que a gente chegou na mesma resposta? Então, aqui eu mostrei para vocês 3 formas de resolver. A primeira, que eu fiz tudo aqui no passo a passo, e peguei 3.200 e dividi por 100, que deu 32. A segunda, que eu cortei os zeros para facilitar a minha conta e peguei quem sobrou, que foi 32. E a terceira é essa daqui, ó, a fração de uma quantidade, onde a gente divide a resposta, multiplica com quem está em cima. Ok? Então, nós chegamos na nossa resposta. Qual será o valor do desconto? O valor do desconto será de R$ 32. E esse mesmo problema, a gente poderia te fazer uma outra pergunta. Qual pergunta? Quanto custará essa compra após o desconto? Olha só, perguntei primeiro qual era o desconto. Você me respondeu ali, deu R$ 32 o valor do desconto. E qual será o valor dessa compra após esse desconto? Então, nós vamos pegar o valor que era R$ 400 e vamos subtrair do desconto, que foi R$ 32. E nós vamos encontrar como resposta R$ 368, certo? Perceberam que não é difícil, gente? Olha que coisa tranquila. Todas as vezes que nós estivermos falando de desconto, é subtração, para você saber o valor desse produto, certo? Se eu falar acréscimo, você vai aumentar, você vai somar. Então, a leitura é muito importante. Vamos para o nosso próximo exemplo. Quanto é 30% de 300? Vamos lá. Ó, 30% de 300. Nós vamos fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá no início. Vamos transformar essa nossa porcentagem para uma fração de denominador 100 vezes 300. Multiplico tudo que está em cima, que dá 30 vezes 300, dá 9.000. E tudo que está embaixo, 100 vezes 1, 100. Perceba que agora eu nem coloquei mais um aqui, viu? Porque eu imagino que você já sabe, quando não aparece, é 1. 900. Eu vou utilizar aqui a técnica da simplificação para facilitar o cálculo. Qual é mesmo, Pro? Aquela que eu posso cortar zero, ó. Cortei o numerador com o denominador. Ó,
Um para cada. Quem sobrou? 90. Então, quanto é 30% de 300? 90. Eu utilizei uma técnica. Você vai utilizar a estratégia que você acha seguro, que você achou mais tranquilo, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. Quanto é 50% de 400? Lembra que eu falei lá no início, nos gráficos? Todas as vezes que você tiver que calcular 50%, você nem precisa fazer muita conta. Por quê? Porque você já sabe que é uma divisão por 2. Lembra? Então, já vou direto. 400 dividido por 2 é igual a 200. Olha, lembra lá que eu falei? Dá para fazer direto? Tá, Pro? E se eu não lembrar disso? Se você não lembrar desse detalhe, você vai fazer o teu cálculo normalmente, certo? Agora, vamos aqui. Quanto é 25% de 400? Eu não estou afim de fazer essa conta, eu quero fazer direto, porque eu me lembro lá dos gráficos, que a Pro disse que todas as vezes que eu tiver 25%, eu posso dividir por 4 e eu já chego logo na minha resposta. Pronto, 400 dividido por 4 vai ser igual a 100. Tá, Pro? Mas se eu não me lembrar que 25% eu posso dividir por 4, o que eu posso fazer? Como eu falei ali, você pode fazer seu cálculo normalmente como nós fizemos nos outros exemplos, como nesse daqui, como naquele outro. Você vai pegar e vai representar a tua porcentagem em forma de fração de denominador 100 vezes 400. Ó, você pode fazer normalmente. Não lembra que pode dividir? Faz aquela estratégia normal, onde você pega a porcentagem, transforma para uma fração de denominador 100 e continua. Então, 25 vezes 400 vai ser igual a 10.000. 100 vezes 1, 100. Vou simplificar para facilitar meus cálculos. Ó, cortei os zeros. Quem sobrou, gente? 100. Olha aí como nós chegamos na mesma resposta. Viram, gente, que não é difícil? Basta você prestar atenção, fazer o passo a passo, que você consegue chegar nas suas respostas. Eu espero que vocês tenham entendido, façam direitinho a atividade de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar contando com nós, professoras, para estarmos tirando as suas dúvidas, ok? Beijos!